Quero começar essa aula dizendo que somente a Deus seja direcionado os holofotes durante todo esse tempo que passaremos juntos. Vão ser 2 anos e meio. Então que possamos, como membros espalhados pelo mundo, nos unirmos em um só corpo, tendo Cristo como cabeça, fazendo assim com que olhemos todos para o mesmo alvo. Nós fazemos parte de um ministério que tem crescido de forma assustadora em meio às igrejas locais e também grupos independentes de denominações, e isso vem se tornando um grave problema. Muitos amantes da dança e poucos chamados por Deus para que, através de seus movimentos, o Espírito Santo possa agir com liberdade. Por várias vezes eu parei para observar o instrumentista de minha igreja. Havia um em especial, um guitarrista, que se dedica com muito amor e ordem ao seu chamado como levita do Senhor. Ele conhece cada nota musical. Ele deve estudar no mínimo 1 hora por dia o seu instrumento. Ele sabe o nome de cada parte que compõe a sua guitarra. Ele possui um zelo imenso ao montar e desmontar o equipamento. Sempre após utilizar a guitarra, ele acaricia com uma flanela para que assim ela dure por muito e muito tempo, sempre linda, apresentável. E isso me fez olhar para mim. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Eu me fiz algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse a você mesmo hoje essas perguntas também. Você se dedica com amor e ordem ao seu chamado como ministro de dança? Você conhece cada osso e músculo do seu corpo? Quanto tempo você dedica diariamente para que seu corpo esteja pronto, apto para o uso do Espírito Santo? Ou você faz isso apenas uma vez na semana no ensaio do seu grupo? Qual zelo que você tem com a sua alimentação, principalmente antes e após as suas ministrações? Você conhece o mínimo que seja da história da dança na palavra de Deus, no mundo, ou ao menos na sua nação? Meus amados, é muito triste tamanha falta de preparo e interesse em buscar conhecimento em nosso meio. Mas chegou o tempo de vir até nós o juízo de Deus, que desça o Espírito Santo como fogo, separando o trigo do joio, trazendo sobre nós profundo arrependimento, temor e total amor e obediência aos seus decretos. Iniciemos hoje esse mover e construamos juntos um novo tempo na Igreja de Cristo. Meu nome é Raquel Andressa e a nossa aula inaugural vai ter como tema: a primeira dança foi um ato sagrado. Vamos começar? Então, vamos lá. O primeiro documento que apresenta um humano indiscutivelmente em ação de dança tem 14.000 anos, mas existe uma gruta chamada Peshmerli, onde conta-se que há dezenas de milhares de anos as mulheres iam dançar para obter maior fecundidade. Como prova, estão lá até os dias atuais marcas de pé deixado na argila. Alguns estudiosos, mais precisamente, descrevem que as mulheres executavam uma dança em ritmo binário com tempo forte sobre o pé esquerdo. A narrativa é realmente emocionante, mas infelizmente cheia de imaginação. Basta você ir até a gruta de Peshmerli para constatar que só há 2 marcas de pés de crianças, o direito e o esquerdo, e um pouco mais atrás uma só marca bem escavada ao chão de um único pé, realmente de uma mulher, e o esquerdo. Mas, gente, é muito pouco para tirar disso prova de tamanha fantasia de várias mulheres dançando por maior fecundidade. Então, essa história nos mostra a falta de interesse e cuidado da ciência em verificar as fontes, vagando os pensamentos para além do documento, não é verdade? Portanto, a gente vai permanecer
com nosso ancião dançarino de 14 mil anos, e vamos iniciar o nosso estudo apenas 8 séculos antes de nossa era. Esses períodos que vou falar cobrem culturas bem diferentes. A primeira, onde encontramos documentos orquésticos, vai de 12 mil a 8 mil anos antes de nossa era e chama-se Madaleniana. Vamos passar pelo período Neolítico, pela Idade de Bronze, que antecede por até 1,5 milênio a Idade do Ferro, e assim nós vamos alcançar a época histórica aonde começamos a dispor de documentos escritos, mas ainda assim é necessário elaborar um trabalho muito importante de levantamento de provas, pois os especialistas da pré-história se preocuparam muito pouco com a história do movimento, sem perceber quais as noções complementares que esta poderia lhes trazer. Portanto, a gente vai ter prudência sempre nesse assunto quanto às interpretações, as conclusões tiradas dos documentos existentes e nós vamos considerar apenas como sondagens e não como provas concretas, tudo bem? São eles os seguintes. Primeiro, a primeira figura de Gabilou. Existe na gruta de Gabilou a figura de uma silhueta, olha que interessante, pessoal, a figura de uma silhueta gravada de um personagem, vamos imaginar juntos, tá? Visto de perfil, cerca de 30 centímetros de altura, a cabeça e o corpo cobertos por pele de bisão, as pernas eram humanas, identificava ser um humano, indicam uma espécie de salto no mesmo lugar. O ângulo do torso com as pernas é de 25 a 30 graus. Fora essa figura, a gente tem também a figura de Trois Freres. Este documento, datado como 10 mil anos antes de Cristo, encontra-se na gruta de Trois Freres. A cabeça está voltada para frente, o tronco se observa apresentado de perfil, os dois braços em semi-extensão, o direito superior ao esquerdo, o tronco marca também uma inclinação de cerca de 40 graus em relação às pernas e que estão levemente flexionadas, a esquerda um pouco à frente da direita, erguida, o pé esquerdo horizontalmente ao chão, o direito em relevé, ou seja, na ponta do pé, para quem não sabe o que é relevé. Prepare-se para colocar-se no mesmo plano. Esse movimento nos remete facilmente a um giro. Temos também, além desses dois, a figura muito parecida com essa que eu acabei de relatar numa caverna que chama Saint-Germain. E na gruta de Adaura, 8 mil a.C., temos gravada uma... Olha que... Gente, presta atenção nisso. Uma roda com 7 personagens dançando em torno de 2 personagens centrais, sendo que um deles parece estar ao centro em movimento de ponte. Olha só, está aqui constatada a mais antiga representação da dança de grupo. Diante das análises dos estudiosos, parece, segundo os documentos conhecidos, que a dança neste período está sempre ligada a um ato cerimonial. Nas figuras, em todas elas, é favorecido o uso de máscara, parecia ser obrigatório no rito. E assim a máscara permanece, tornando-se acessório sem exceção na face dos dançarinos até meados do século XVIII, quando foi substituída pela maquiagem. A partir do período neolítico, os homens começam a se organizar em grupos. Nascem a partir daí cidades diferentes umas das outras, com personalidade própria. Portanto, cada grupo terá sua ou suas danças próprias. Até então, as danças se resumiam em ritos, mas a civilização grega já nos mostra o laço entre as danças rituais e agora também danças de guerra. Na África do Sul, observa-se outra visão da dança.
Identificamos, além de um rito cívico ou guerra, a dança como um ritual dirigido à divindade. Agora, além da participação como membro da dança, se inclui uma relação corpo, alma e espírito. O Egito, na época neolítica, até o ano 30 antes da nossa era, pratica amplamente a dança, na forma de dança sagrada. E por fim, vamos conhecer a dança de recreação neste tempo. Surge também no Egito a dança especializada em acompanhar cortejo funerário, como guias de defuntos até o local onde eles seriam enterrados para chegarem à sua vida ou morte eterna pós-terrestre. Um estudo sério sobre a dança no Egito ainda está por ser feito, mas já é possível, pelos documentos existentes, comprovar que o gosto dos egípcios pela dança acrobática, principalmente um movimento onde se joga a nuca para trás ou todo o corpo para trás, a ponto de fazer uma ponte, alcançando-se os tornozelos com as mãos. Um belo exemplo, gente, desse movimento, ele é dado pelo fragmento da dançarina, que é conservado até hoje no Museu Egípcio de Turim. Esta prática ela é encontrada com frequência, não somente entre lá no Egito, mas também entre os gregos, tá? Bom, eu não vou dar tanta ênfase, nem vou explorar demais, que essa é apenas uma demonstração da nossa aula, é uma aula inaugural, né? Eu acredito que eu já tenha conseguido passear pela história da dança para gerar aí uma curiosidade em vocês, até o momento onde a Bíblia entrará de forma essencial para os estudos dos especialistas. A nossa próxima aula da turma que dará início agora em março de 2013 é a dança entre os hebreus. Se você já é oficialmente um de nossos alunos, parabéns pela sua decisão, porque aqui você terá todo o conhecimento da história, terá acesso a vídeos com aulas práticas para melhorar seu desempenho corporal e será, acima de tudo, ministrado para que exerça com excelência o seu chamado. Mas, se você ainda não se matriculou, não perca mais tempo. Sabe por quê? Existem milhares de pessoas pelo mundo sedentos em beber da água da vida que transbordará de você quando você estiver pronto para olhar para Deus e clamar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você não precisa ser um profissional da dança. Deus não quer sua perfeita performance. Ele quer sua disposição. Ele vai capacitar você. Se disponha, estude, obedeça ao seu chamado. Eu aqui falando, eu lembrei de um livro que eu li e eu quero relatar para você essa história que eu lembrei nesse momento. O livro, ele chama A Oração de Jabes para Mulheres. É um livro muito interessante e eu creio que essa história vai se encaixar tanto para mulheres quanto para homens nessa visão que eu quero dar para vocês da importância de você tentar ver além do que você vê hoje do seu ministério. No capítulo 1 deste livro, a autora, ela se chama Darlene Wilson. Ela relata o seguinte, eu vou ler de acordo com o que está aqui. Todo verão, eu espero com ansiedade o desfile anual em nossa cidade, no dia da independência. Este ano o tempo está perfeito, ensolarado e quente, com uma brisa leve. Centenas de pessoas enchem as calçadas com um burburinho de antecipação. Procuro uma posição melhor no meio da multidão enquanto a banda de nosso colégio acaba de dobrar a esquina. Começo a ouvir o som dos trompetes. Finalmente aparecem cavalos, palhaços, carros alegóricos. Então reparo numa garotinha, de cabelos louros e encaracolados, a poucos metros de mim. Ela está na ponta dos pés, esticando o pequeno corpo o máximo que pode para enxergar por cima da cabeça das outras crianças na frente dela. Pouco depois, um homem enorme entra na frente da menina e
tudo que resta a ela é a visão da parte de trás do cinto dele. Enquanto observo, ela começa a saltitar, tentando desesperadamente enxergar melhor o que está acontecendo. Por fim, não sendo mais capaz de conter a frustração, ela grita: "Não estou vendo nada, papai, eu quero ver mais coisas." Um homem alto e simpático, não muito distante da menina, vai até ela, a ergue nos braços com carinho, ela sorri com prazer e finalmente vai poder desfrutar todo o desfile. Essa é a imagem que me vem à mente quando penso naquilo que acontece, quando Deus sabe que eu estou me esticando para ver melhor minha vida. É como se Ele me tomasse em seus braços amorosos e me mostrasse algo que eu não conseguia enxergar de minha perspectiva atual limitada. Então, gente, vamos olhar para frente, vamos olhar para o alto, vamos pedir para que Deus nos carregue no colo de forma muito carinhosa e especial, para que a gente consiga ver um pouquinho desse mover que Deus está começando a fazer no nosso meio, no Brasil e no mundo. Matricule-se agora mesmo e faça parte desse projeto onde Deus muito irá nos revelar. Acesse www.ageluz.org, clique na aba Dança e esteja conosco na próxima aula. A Deus seja toda honra. Até lá!